Muito bem, então, pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula, que para vocês não é videoaula, é ao vivo, é síncrono, é sensacional, aonde a gente vai trabalhar o used to, como o teacher estava falando, vou me colocar um pouquinho para cima para não atrapalhar aqui, ok? Esse conteúdo, então, pessoal, como o teacher combinou, como eu falei para vocês, está lá na nossa Unit 5, page 63, página 63, e é conteúdo da nossa prova A, ok? Prova A e simulado A, porque a prova A vai ser listening, então assim, o used to vai estar presente ali, mas não de uma forma direta, né? Vocês vão ter que compreendê-lo para poder responder as questões. Já no simulado, aí sim, vocês têm que lembrar direitinho como é que ele funciona, porque as questões não podem ser específicas sobre ele, né? Então, como a Marcela nos falou antes, ok, como alguns de vocês já sabem, né? Esse camarada aqui, used to, alright, ele serve para quê? Ele serve to describe an activity, habit, or situation that existed in the past, but not now. Então, olha só, gente, anotem no livro de vocês, no caderno, enfim. Used to, como a Marcela falou antes, significa costumava, ok? E eu uso esse used to para falar de coisas que eu fazia no passado, mas que eu não faço mais. Mas um detalhe bem importante: não é uma coisa que eu fiz uma vez e aí deixei quieto e tal, nunca mais fiz. Não, era para falar de hábitos, de situações que existiam rotineiramente, né? E aí depois elas mudaram, ok? Então, hábitos, atividades ou situações que eram comuns no passado, mas agora não são mais. Por exemplo, alguém de vocês já viu esse ator aqui, ó? Vocês conhecem esse camaradinho aqui? Não, esse cara era um ator bem famoso, teen aí da Disney, chamava Josh Peck. Veja que quando ele era mais novinho, ele era assim mais cheinho, mais fortinho, ou como diz a avó italiana, ele era mais viçoso, não é? E aí, à medida que ele foi crescendo ali, ele deu uma enxugada, vamos dizer assim, de repente passou fome, teve alguma dificuldade financeira, enfim. Então, o passado dele, né, Van, então, naquele momento, era mais cheinho, ok? O presente dele, o now dele é isso aqui. Então, a gente pode falar o quê aqui? Josh Peck, o nome dele é Josh Peck used to be fat, but now he is thin. Ou seja, o Josh Peck costumava ser gordo, mas agora ele é magro. Então veja, aqui é uma situação que era verdade no passado, mas não é mais. Até aqui tudo bem? Yes? Muito bem. Então, uma coisa importante que vocês devem lembrar quando a gente fala de used to. Deixa eu me colocar aqui para cima, porque, né? Enfim, deixa eu só. Temos mais um guerreiro aqui, Lucas, chegando na área, ok? Então, pessoal, o que que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de used to? A gente precisa lembrar que isso é um tempo verbal, aliás, é uma estrutura que vai ser usada sempre no passado, ok? E por conta disso, o verbo vai ter, como o verbo use é um verbo regular, aqui eu vou ter que colocar de novo, nunca sei onde colocar aqui o meu rosto, né? Como ele é um verbo regular, ele sempre vai terminar com ed. No caso, só o d, porque ele já termina com o e, né? Então, I used to, várias situações aqui, ó. I used to go out with my parents, eu costumava sair com os meus pais. You used to dance ballet. Você costumava dançar balé. He used to climb trees. Ele costumava escalar árvores, subir em árvores. A gente não escala uma árvore, a não sei que ela tenha 80 metros, né? She used to be thin. Ela costumava ser magra. It used to run very fast. Então, ele ou ela, que é o pronome neutro, né, costumava correr muito rápido. We used to live in London. Nós costumávamos morar em Londres. You used to love pretzels, que é uma massinha. Vocês já devem ter comido um pretzel, ela é coberta de canela e açúcar, né? Você costumava adorar pretzels. E finalmente, they used to work at Itaipu. Eles costumavam trabalhar na Itaipu. Vejam, em todas as situações,
Eu estou falando de algo que continua acontecendo agora? Não, são situações que já acabaram, né? Estão no passado. Se eu quero transformar essa frase, olha o detalhe importante para todo mundo aqui. Quero passar essa frase para o negativo. Qual que é o verbo auxiliar do negativo? Perdão. Qual é o verbo auxiliar do passado em inglês que a gente já estudou? Tá, use não é o verbo auxiliar, use é o verbo da frase. Se eu quero transformar essa frase em negativa, eu preciso usar do verbo auxiliar. Was seria o verbo to be, no passado. Mas aqui eu não tenho o verbo to be, portanto, eu tenho que usar a palavrinha didn't. Não esqueçam disso. No passado, se eu não tenho o verbo to be, eu preciso do didn't para indicar que a frase está no passado. E um detalhe importante que serve de revisão para a gente também. Se eu tenho o didn't, eu não preciso colocar o verbo no passado, né? Então, I didn't used to go out with my parents. Eu não costumava sair com meus pais. Se eu não costumava sair com meus pais, eu saio com eles agora? Sim, eu saio com eles agora, ok? A relação é sempre o contrário. I used to go out with my parents. Eu costumava sair com os meus pais, né? Eu não saio mais agora. Agora, se eu falo I didn't used to go out with my parents, eu não costumava sair com os meus pais, é porque agora eu saio. É sempre essa relação inversa, então é importante que vocês entendam isso. You didn't used to dance ballet. Você não costumava dançar balé. Você dança agora? Sim, ok? E assim sucessivamente. E aí, pessoal, se eu quero fazer. It's sure. Se a gente está usando ali a she, por exemplo, vamos colocar essa frase, vamos voltar aqui, inclusive. Se eu falasse aqui, ó, she didn't used to dance ballet. Ela não costumava. Está implícito, pode ser inferido na frase que agora ela dança. Ok? Então aí eu tenho essa coisa da interpretação e fica claro para mim que ela dança. Eu não preciso nem falar, não preciso colocar um complemento que she dances now, porque já está implícito. Se ela não costumava fazer, agora ela faz. Se eu costumava fazer algo, é porque agora eu não faço. Por exemplo, teacher, I used to play volleyball for Foz. Eu costumava jogar vôlei para o Foz. Agora eu não faço mais isso. Ok? Agora vamos pegar a pergunta aqui. Se eu quero transformar em pergunta, então quando a frase é negativa, eu uso didn't. Quando a frase for uma pergunta, uma sentença interrogativa, o did vem na frente do sujeito, como vocês estão vendo aqui, e eu continuo usando eu continuo usando o used to, né? Então, did I used to go out with my parents? Did you used to dance ballet? E assim por diante. Então veja que além da gente ver uma estrutura nova, que é o costumava aqui, uma forma nova de falar as coisas, a gente também está fazendo uma revisão do Simple Past. Né? Na aula passada a gente trabalhou o Present Perfect, aqui a gente está falando um pouquinho do Simple Past. Não é? Até aqui tudo bem, pessoal? Yes? Então vamos lá. Então agora vamos fazer alguns exemplos, ok? Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, aqui alguns GIFs, né? Esse aqui acho que só tem esse GIF. Mas a gente vai fazer frases aqui usando o used to. Ok? Deixa eu colocar um pouquinho para cima. Ok? Então vamos lá. Quero uma perguntinha. A gente vai fazer pergunta, resposta positiva e resposta negativa para a gente treinar essa estrutura. Então ali tem I listen to heavy metal. Como é que eu pergunto? Eu costumava ouvir heavy metal? Como é que ficaria essa perguntinha? Você pode fazer. Eu não estou preocupado. Pessoal, quando a gente faz as estruturas aqui, ok? Foque na estrutura. Não foque em se isso é possível ou não. Eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo. Se eu bati a cabeça e perdi a memória, por que não? Ok? Mas não é essa a ideia. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês a estrutura. Vocês podem ver essa estrutura com todos os pronomes, com todos os sujeitos. Então, essa que é o nosso foco agora é entender como que funciona ali a estrutura do used to. Então, como é que ficaria uma perguntinha? Eu costumava ouvir heavy metal? Vamos lá.
Did I used to listen to heavy metal? Como é que ficaria a resposta positiva? Sim, eu costumava ouvir heavy metal. Yes, I used to listen to heavy metal. E se eu quisesse falar não, eu não costumava ouvir heavy metal. No. Muito bem. Então, did I used to listen to heavy metal? Tem o did aqui para fazer a pergunta. Negativo. Yes, you used to listen to heavy metal. No, you didn't use to listen to heavy metal. Very good. Ok? Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Ok? Para vocês isso aqui não existe, né? Já botei até a pergunta ali, ó. You watch Xuxa on TV. Ok? Xuxa das antigas aí. Então eu perguntei, você costumava assistir Xuxa na TV? Did you used to watch Xuxa on TV? Como é que fica a resposta positiva? Sim, eu costumava assistir Xuxa na TV. Yes, I used to watch Xuxa on TV. No, eu não costumava. I didn't used to watch Xuxa on TV. Então vejam, pessoal, que a estrutura se repete, ok? E é isso aqui que eu preciso que vocês entendam na aula de hoje. Vamos pegar mais um aqui, ó. O cara está sendo abduzido pela internet ali, né? Como é que eu pergunto? Ele costumava usar a internet por horas? Em inglês a gente não fala use the net, a gente fala surf the net, ok? Como é que ficaria a pergunta? Ele costumava usar a internet por horas? Cadê? Cadê meus alunos? Se fosse positivo, sim, mas aqui é uma pergunta, então eu tenho que começar com auxiliar, lembra? Did. Não, você vai usar o did no começo. O use fica aqui, ó. Sempre que for pergunta, Vitória, você precisa colocar o auxiliar no começo. Não importa o tempo da frase. Como aqui a gente está usando o simple past, então você vai usar o did para fazer a pergunta. Did he use to surf the net? Veja que não tá, o verbo use aqui não está escrito no passado, porque eu já tenho o did indicando que ele está no passado. Agora, na hora de responder, sim, esse camarada vai para o passado. Como é que fica? Ele costumava usar a internet por horas? Sim, ele costumava usar a internet por horas. Yes, isso aí. Yes, he used to surf the net for hours. E o negativo, não, ele não costumava usar a internet por horas. Isso aí. Estão pegando o jeito da coisa. Temos mais uma aqui, se não me engano. Opa, tem alguém que está, o Pedrão chegando. Muito bem. Fala, senhor Pedro, chegando neste momento para a nossa aula sobre used to. Como é que eu pergunto aqui, pessoal? Ela costumava odiar cebola? Como é que ficaria a perguntinha? Did she used to hate onions? Sim, ela costumava. Yes? Yes, she used to hate onions. No. Isso. She didn't used to hate onions sem o passado aqui. Muito bem. Temos uma com we aqui. Como é que eu pergunto? Nós costumávamos ir a discotecas? É pergunta. Isso. Aham. To discos. Did we used to go to discos? Yes, you used to go to discos. No, you didn't used to go to discos. Sempre a mesma coisa. E a última aqui, que já está acabando o nosso tempo de gravação aqui. Eles costumavam cantar karaokê? Did they used to sing karaoke? Yes, they used to sing karaoke. No, they didn't used to sing karaoke. Ok, pessoal? Então, basicamente, é isso que nós temos aí na nossa Unit 3, ok? Aliás, Unit 5, página 63. Como usar o used to, ok?